Os líderes mundiais começaram a chegar a Erevan, capital da Arménia, para a 8ª reunião da Comunidade Política Europeia, sob o lema Construir o Futuro, Unidade e Estabilidade na Europa. 48 chefes de Estado e de Governo foram convidados a participar no evento, incluindo todos os 27 membros da União Europeia. A Comunidade Política Europeia é um fórum intergovernamental para discussões políticas e estratégicas sobre o futuro da Europa, criado em 2022 após a invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia. Para além da reunião, terá lugar nos dias 4 e 5 de maio a primeira cimeira entre a União Europeia e a Arménia, centrada no reforço das relações bilaterais, em particular na conectividade nos setores da energia, dos transportes e do digital. O presidente do Conselho Europeu, António Costa, juntamente com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, representarão o bloco comunitário, enquanto o primeiro-ministro Nikol Pashinyan representará a Arménia. A Rússia lançou um ataque em grande escala contra a Ucrânia que resultou em 10 mortos e mais de 70 feridos em todo o país em apenas 24 horas. A Força Aérea da Ucrânia afirma que quase 270 drones entraram no espaço aéreo ucraniano. A maioria foi interceptada, mas 19 Shahed de fabrico iraniano e um míssil balístico atingiram os seus alvos. As vítimas estendem-se desde o Donbass, no leste, até às regiões do sul de Zaporizhia e Kherson, onde as forças russas atacaram áreas residenciais. Entretanto, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunciou que 2 petroleiros russos foram atingidos durante a noite no porto de Novorossiysk, no Mar Negro, no âmbito da campanha sustentada de Kiev contra a frota sombra de Moscovo que contorna as sanções. Os tuaregs da Frente de Libertação do Azawad e os jihadistas do Grupo de Apoio ao Islão e aos Muçulmanos continuaram a conquistar novos postos no Mali na sexta-feira. No norte expulsaram as forças governamentais e os seus aliados russos da base militar de Tessalit, disse à AFP um representante do grupo separatista FLA. Durante uma semana de ofensivas contra as posições da junta liderada por Assimi Goïta, os rebeldes capturaram a cidade estratégica de Kidal e mataram o principal apoiante da presença de Moscovo no país, o ministro da Defesa, Sadio Kamara. Le problème principal de Moscou, c'est de pouvoir dégager des ressources pour les réinjecter au Mali, puisqu'on voit que depuis que la situation militaire s'est dégradée au Mali, et ça fait quand même 2 ans près, Moscou n'a pas augmenté sa présence paramilitaire au Mali. Donc on voit bien qu'ils arrivent peut-être aux limites de leur capacité et que c'est difficile de faire la guerre sur plusieurs fronts. Atualmente, entre 2.000 e 2.500 combatentes do Corpo Africano, uma unidade do Ministério da Defesa russo que substituiu o grupo Wagner, estão destacados no Mali. Mas para manter a presença russa no Mali, contar apenas com mercenários não é suficiente, acredita o especialista francês Thierry Vercoulon. C'est une guerre qu'ils ne peuvent pas gagner dans le fond. Et donc ils peuvent peut-être ajouter des moyens aériens pour bombarder comme ils l'ont déjà fait les zones rebelles, etc. Parce que c'est une guerre de guérilla dans un pays pour lequel la Russie n'a pas tellement d'implantation, ne connaît pas très bien, n'a pas tellement de capacité de renseignement. Et c'est ce type de guerre, là, on l'a montré, on l'a vu en Afghanistan. Após uma semana de confrontos, as tropas governamentais e os seus aliados russos do Corpo Africano retiraram-se de várias cidades sem oferecer resistência. Segundo Thierry Vercoulon, atualmente os rebeldes controlam até 70% do território do Mali. A queda de Bamako poderá agora ser a gota d'água. Dans un scénario où la junte finirait par s'effondrer, évidemment, tout le monde pense au scénario syrien. C'est-à-dire, en Syrie, les choses se sont retournées extrêmement vite contre la dictature de Assad et la Russie a dû négocier la sortie de ses troupes très rapidement. Et donc, on imagine que si on se retrouvait dans la même situation, là aussi, elle négocierait très rapidement la sortie de ses troupes du Mali avant que les insurgés prennent le pouvoir à Bamako.
As autoridades dos Países Baixos afirmam que o recrutamento de reservistas do Exército registou um aumento significativo no âmbito do compromisso do governo de aumentar o efetivo militar dos atuais 80 mil para 120 mil até 2035. Recentemente, a rainha e a filha mais velha deram um exemplo e alistaram-se como reservistas. We have more application than we can handle because we have a lack of training capacity, a lack of housing. You have to give them all uniforms, you have to give them weapons, you have to give them the training, you need space to train. So that are the difficulties at the moment, but it's a luxury problem, I say. Segundo o secretário de Estado da Defesa, há cerca de 9 mil reservistas nos Países Baixos. Os recrutadores pretendem chegar a pelo menos 20 mil em 2030. A campanha de recrutamento reflete as medidas tomadas em toda a Europa para expandir e modernizar as Forças Armadas perante uma conjuntura marcada pela guerra lançada pela Rússia contra a Ucrânia e o desencanto do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em relação à NATO. Rudy Giuliani, ex-presidente da Câmara de Nova Iorque, está hospitalizado em estado crítico. A informação foi avançada pelo seu porta-voz, Ted Goodman, no domingo. Numa publicação no X, não forneceu mais detalhes sobre o motivo da hospitalização, apenas que o ex-autarca se encontra estável. Giuliani apresentou o seu programa America's Mayor Live na sexta-feira à noite e, no arranque, referiu que a sua voz estava um pouco fraca depois de tossir. Ficou conhecido como o autarca da América depois de liderar a cidade de Nova Iorque na sequência dos ataques de 11 de setembro. O antigo presidente da Câmara de Nova Iorque é também um conhecido defensor de longa data de Donald Trump. Atualmente com 81 anos, Giuliani esteve também envolvido num acidente de carro no verão passado que resultou numa fratura numa vértebra. O ex-piloto de Fórmula 1, Alex Zanardi, faleceu há poucos meses de completar 60 anos. A família anunciou num comunicado que o italiano partiu tranquilamente. Zanardi era um ícone do desporto motorizado antes de um terrível acidente em 2001 ter causado a amputação de ambas as pernas. Em vez de desistir, embarcou numa carreira notável no paraciclismo. Ganhou 4 medalhas de ouro nos Jogos Paralímpicos e tornou-se um embaixador global do desporto para pessoas com deficiência. Em 2020 sofreu lesões neurológicas graves num trágico acidente rodoviário. Zanardi deixa um legado como exemplo vivo da força de vontade humana. It might look like I'm somewhere in Canada right now, but I'm actually on an ice rink in Doha. This is part of the Years of Culture 2026 program between Canada, Qatar, and Mexico, using sport to unite people. And as today's launch shows, winter sports are catching on, even in the desert. From curling stones sliding across the ice to first-time skaters finding their footing, Doha is getting a taste of Canadian winter. The launch of the 2026 Winter Sports Development Program kicks off a year of cultural exchange between Qatar, Canada, and Mexico, especially important now with regional tensions still high. We've had a rough couple of weeks, turbulent times. Culture and sports is what brings humanity together. We bring down the barriers and we show what it's like to be human. We share emotions, we compete together. Inside Doha's Ali bin Hamad Al Attiyah Arena, families and young athletes tried curling, speed skating, and ice hockey, many for the first time. For Bisan Al Wadia, it's about more than just sport. It's about building connections across cultures. We were able to build this community within Qatar, an ice hockey community where the parents from different countries just coming together just through one sport. We've grown into over 60 kids in our program. Mexico, also part of the partnership, says the goal is simple. We're three friendly countries, and the idea of Years of Culture has to do with fostering bonds of friendship, cooperation, collaboration. And I'm certain that we're going to reinforce that very positive view of Qatar as a friendly country with which we share a lot of values. The program now runs year-round, aiming to grow winter sports from grassroots to competition. And if this launch is any indication,
The ice may soon become one of the hottest tickets in town. Adil Halim, Euronews, Doha. A cobertura de neve nas montanhas da Grécia, uma fonte vital de água durante os meses secos de verão, diminuiu em mais de metade nas últimas 4 décadas. É o que revela um novo estudo de 2 investigadores da Universidade de Cambridge. A equipa de investigadores utilizou uma combinação de imagens de satélite, dados climáticos, mapas topográficos e inteligência artificial para analisar como o aumento das temperaturas no Mediterrâneo afetou a cobertura de neve nas montanhas gregas. Utilizando uma ferramenta chamada SnowMapper, os investigadores descobriram que a cobertura de neve diminuiu 58% nos últimos 40 anos, com a taxa de declínio a acelerar desde o início do século XXI. Os investigadores utilizaram imagens de satélite das missões da NASA e da Agência Europeia, mas como as nuvens e as sombras muitas vezes impedem uma observação clara, a equipa recorreu à inteligência artificial para preencher as muitas lacunas. Isto levou à criação de uma ferramenta que fornece mapas diários da cobertura de neve para 10 das cadeias montanhosas mais altas da Grécia, abrangendo o período de 1984 a 2025. Os resultados mostraram que a Grécia está a perder a sua cobertura de neve no inverno mais rapidamente do que a maioria das outras cadeias montanhosas, o que poderá ter consequências graves para as comunidades, a agricultura e o ambiente natural. A perda de cobertura de neve nas montanhas de todo o mundo é outro indicador importante de como as alterações climáticas continuam a exercer pressão sobre os ecossistemas, particularmente em países como a Grécia.